Depois os royalties, se der dinheiro, eu divido com vocês. Direito de imagem da minha beleza. É, nossa. Eu não consegui um termo, então, olha aí. Tenso. O, o YouTube acusa vírus com a gente, né? O cara vai falar, não vou entregar isso aqui não, cara. Bora lá então, quem que vai ler do 13 até o 26? Vamos fazer essa leitura corrida aí. Seria legal se cada um lesse um versículo, né? Vocês conseguem? Tá boa, podemos fazer assim. Eu tô na pesquisa aqui, eu tô na busca ainda. Tô quase. Na hora que todos encontrarem, digam amém então, né? Fala pro Valdeir ler. Ou o Valdeir, Wellington, que entrou a primeira vez. É isso. Aqui, amém. Bota os caras pra ferver. Então vamos fazer o seguinte. Pera aí, boa noite. Valdeir, vamos lá, Valdeir, cara. Oi. Espera, tá? Pô, tá difícil. Eu sei a página, mas tô chegando na página. Vai lá. Pode começar aí, Wellington. Leia o 13 pra nós, hein? Tá, 13 então aqui. Por que será exercido o juízo sem misericórdia? Sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Perfeito. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Qualquer um, hein? Pode ler. Segue o jogo, hein? Eu tô quase. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas ou de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. Que adianta isso? 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Si mesma. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. 19. Você crê que há somente um Deus. Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. 25. Só mais 2. Força. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe,
quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Aí sim, Valdir. Nossa, 45 do segundo tempo, Valdir. Top. Fechou, né? Então bora lá. Cara, isso aqui é complicado, hein, cara. Já vou dizendo pra vocês. Isso aqui já gerou briga e discussão por muitas causas e circunstâncias. Já quiseram até tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque, cara, isso aí dava muita treta. Só que, cara, pra gente ser bem simples no entendimento disso, pra gente ser bem raso, né, de certa forma, que se a gente fosse analisar fundo, a gente ia sempre encontrar um contraponto e um ponto e um contraponto e uma réplica em cima disso, e aí não ia ser uma discussão sem fim. Mas o fato é que obras e fé caminham juntos. Não existe uma separação entre fé e obras, não existe uma divisão, não, a fé consegue caminhar sem obras ou as obras conseguem caminhar sem a fé. Cara, fé e obras, quando na ótica do cristão, ela é uma coisa que é inseparável, é uma coisa que caminha junto e é mais ou menos na mesma linha da salvação, né? Se questiona muito sobre mas até que ponto é responsabilidade do homem a salvação e até que ponto é Deus que convence, é Deus que transforma, né? E isso é a mesma linha do que a gente não tem, né, a certeza, nós não temos a verdade absoluta sobre até que ponto é Deus, até que ponto é o homem. O fato é que existe responsabilidade humana e existe soberania de Deus, e esses dois caminham junto, e nós não temos o entendimento e a compreensão de como isso funciona. Eu acho que essa é a maior humildade que a gente pode ter quando a gente fala a respeito de fé e obras, quando a gente fala de responsabilidade humana e soberania de Deus. Então são lugares que a teologia até hoje discute, né? A gente tem Armínio, a gente tem Calvino, às vezes se degladiando, gerando divisões dentro da igreja para poder provar o seu ponto, para poder provar que eu tô certo e você tá errado. E passando-se todos esses anos, isso, em vez de muitas vezes gerar, né, unidade na igreja, muitas vezes gera divisão, muitas das vezes traz à tona o pior dos homens, que é o desejo de estar com a razão. E uma coisa que eu falo bastante pro pessoal aqui, que o pior lugar que você pode estar é no lugar da razão, onde você está querendo a todo custo provar que você está certo. Porque às vezes, para que você prove que você está certo, para que você prove que você tem razão, você pode acabar matando alguém, você pode acabar ferindo alguém. Dito isso, né, dito todo esse background, é para que justamente vocês entendam que isso é complexo, não é tão simples assim eu vou trazer da forma mais simples possível aqui, mas isso é complexo, ele é profundo. Talvez você um dia converse com alguém a respeito desse assunto e a pessoa fale, cara, mas isso não é tão simples assim. Então já digo para vocês que isso pode acontecer. Mas em suma, eu acho que a melhor forma da gente enxergar isso de uma forma prática é entender isso, que fé e obras caminham junto, inevitavelmente, de como funciona, e que isso é complicado falar que é um medidor de fé, você dizer que as obras de alguém está medindo a fé da pessoa, mas ao mesmo tempo ela tem muita coisa a dizer a respeito da fé da pessoa, certo? E até é interessante, né, porque a gente ontem deu o pontapé sobre o tema do ano, né, sobre frutificação, né? E a frutificação é uma coisa maluca. Tanto é que a gente falou uns tempos atrás ali no grupo, né, a respeito disso. E a frutificação é uma coisa doida, porque ela não tem a ver com a árvore. Ela não tem a ver com o fruto, né, ali em si, né? O fruto, ele não tem glória em si mesmo, de dizer, nossa, olha que fruto lindo que eu sou, que fruto maravilhoso que eu gerei, né? Porque ele ali, o fruto, ele é gerado do ramo que, na verdade, vem da árvore, né? E essa árvore está plantada no lugar certo, ela foi adubada da forma certa. Então é um processo, e esse fruto é gerado numa estação, não é gerado
todo o tempo, mas é uma estação, é um processo até que o fruto se gerar. O fruto vai ser o produto final disso, né? E é um processo meio passivo, né? Porque você percebe que os nutrientes vão acontecendo, o processo de evolução daquilo ali, do crescimento da árvore, as estações, vem inverno, primavera, todas as estações ela tem um impacto que vai gerar naquele fruto, né? E então esse fruto em si, e eu acho que é isso que muitas das vezes confunde a gente, porque a gente está na expectativa de, e foi uma das coisas que a gente falou até acho que na passada, né, Zuba? Que o homem deseja ser muitas vezes o protagonista da história. O homem ele tem esse anseio por ser o cara que, não, olha, as coisas aconteceram assim porque eu fiz, né? O homem tem seu papel, né, na história que Deus está escrevendo. O homem tem seu papel no plano que Deus está fazendo, mas ele não é o protagonista no sentido de que o plano de Deus não vai se cumprir se o homem não cumprir a parte dele. Porque porque o próprio Deus, na sua soberania, ele também contava com aqueles que iriam falhar. Ele também contava com aqueles que não iam fazer aquilo, que não iriam obedecer ele, né? Porque pare e pense, se Deus está contando comigo para o plano dele se cumprir, imagine se eu falho, né? Então o plano de Deus se frustrou e no fim das contas Deus planejou as coisas de uma forma muito, muito errada, né? Então, se Deus planejou as coisas e que contava comigo e deu errado, então no fim das contas ele não é Deus, porque ele falhou no seu planejamento. Como Deus não falha, como Deus é perfeito, o planejamento, a soberania dele é perfeita. Tudo está no seu devido lugar, tudo está correto. Por mais que muitas das vezes nós olhemos as circunstâncias, por mais que nós olhemos ao nosso redor e fale, cara, tá uma bagunça. Mas tudo está no seu devido lugar. Então, quando a gente olha, voltando a essa questão da frutificação, aí a gente porque justamente o que vai remeter à frutificação? A obras. A gente pensa, não, se eu não estou dando frutos é porque eu não estou fazendo obras. E cara, foi sensacional o que o pastor falou ontem, como ele encerrou aquela palavra, que eu acho que foi o que mais impactou todo mundo. Que a frutificação não tem a ver com fazer coisas, mas tem a ver com permanecer. E cara, essa é a palavra-chave do cristão. Porque muitas das vezes nós estamos na perspectiva de que nós precisamos fazer muitas coisas para Deus, quando na verdade nós precisamos permanecer aonde Ele nos plantou. Nós precisamos continuar naquilo que Ele nos ordenou. E cara, como é desafiador para uma árvore, né, se manter a vida inteira plantada no mesmo lugar. Né? Ela não tem a capacidade de pegar, não, eu vou me arrancar daqui e vou me plantar em outro lugar. Só alguém muito especializado, alguém muito competente, né, em transfusão de árvore de lugar para o outro pode fazer isso. E a chance disso dar errado, dessa árvore não ser frutífera no solo que ela for plantada novamente, é extremamente grande. Por várias condições climáticas e etc, e etc. Então, aonde estamos plantados é aonde o Senhor nos deseja. E aonde Ele nos plantou, certamente vai frutificar. Por quê? Porque Ele é perfeito nos planos que faz. Tudo o que nós entregamos na mão do Senhor, tudo o que nós fazemos no sentido da obediência e da submissão à vontade de Deus, é impossível dar errado. Por mais que as circunstâncias pareçam na nossa mente vem aquele sentimento, cara, olha, tá tudo caindo aos pedaços, como é que as coisas podem estar na vontade de Deus se tá tudo caindo aos pedaços, né? Só que dentro do plano perfeito de Deus tá tudo no lugar certo, por mais que aos nossos olhos não estejam, certo? E ficou alguma dúvida com respeito do que eu falei aqui? Ficou muito, muito vago, muito abrangente, ou tá tudo ok, podemos seguir? Eu nem fui pro texto ainda, eu tô falando pra... Tudo o que você falou, né? Mas como você falou, ainda é abrangente e não entrou no texto. É uma introdução que clareou muito sobre o culto de ontem, inclusive. Porque é justamente isso. Ali o texto ele é muito simples no que ele está falando, mas ao mesmo tempo é complexo. Por isso que eu falei, ele é simples, mas é profundo. Né? Ele tem todo um background. Não posso chegar aqui e falar para você, se você fizer vai dar certo, representa a tua fé, e se não fizer é porque você não tem fé. Né? Eu dizer para alguém que a pessoa não tem fé porque eu não vejo as obras dela, é a mesma coisa que eu me colocar no lugar de Deus e dizer
que essa pessoa não é digna do céu, ou que não é digna disso, de aquilo, porque a única forma que nós acessamos a Deus, a única forma que nós acessamos a salvação é por meio da fé. Então, toda vez que eu digo que uma pessoa não tem fé porque eu a julgo pelas obras que ela pratica, eu me coloco no lugar de Deus e me coloco num lugar onde eu a condeno. A palavra vai dizer, aí você vai dizer, mas Michel, o texto lá, talvez, né, para quem conhece mais a palavra, vai dizer, cara, mas o texto lá está dizendo que vocês conheceriam a árvore pelo quê? Pelo fruto, né? Por aquilo que ela estaria produzindo. E de fato, né? É notório ao mesmo tempo que e isso é muito complexo também, é outra bifurcação que a gente entra. Porque a gente realmente vai reconhecer a árvore pelo fruto bom que ela produz. Só que a palavra também vai dizer de um grupo de pessoas que também fazem coisas boas, que praticam coisas boas, e quando chegou o juízo final, quando chegou o momento que Deus buscou a sua noiva, eles chegaram perante Jesus e falaram: Deus, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós fizemos milagres, em seu nome nós fizemos maravilhas. E Deus olha para esses caras e fala: eu não conheço vocês. Então, pessoas que aparentemente são frutíferas, aparentemente estão fazendo coisas para o reino de Deus, vai chegar naquele dia e Deus vai falar que não conhece elas. E eu acho que o exemplo perfeito para a gente finalizar, entrar no texto e seguir para encerrar essa questão desse entendimento de obras e fé e validar isso, é o joio e o trigo. E uma coisa que eu já falei com vocês, né? O próprio Jesus fala, convém que o joio cresça com o trigo, porque não dá para separar o joio do trigo antes da colheita. Porque se você tentar separar o joio do trigo antes da colheita, você pode matar o trigo. Então, dentro desse processo soberano e perfeito do plano de Deus, o joio caminhar com o trigo, Deus tem o seu plano para isso. Então, muitas das vezes esse joio que está andando do teu lado aí, que você acha que o cara é o joio, mas às vezes o joio é você. Mas dentro dessa perspectiva às vezes você olha, pô, o cara é um saco, um sarna, fica me atentando, só fica provando e provando, tal, que a gente não tem que ter muita paciência. Às vezes é Deus usando essas pessoas para gerar um caráter de Cristo em nós, para que nós possamos exercitar o amor. E uma das coisas que eu falo muito é do tipo, cara, a melhor forma de você exercitar o amor não é com quem te trata bem, mas é com aquele que te ofende, é com aquele que realmente não, você olha e fala, cara, eu não tenho vontade de amar essa pessoa. E Jesus, a orientação de Jesus nunca foi para amar os amigos. A orientação de Jesus nunca foi para amar aqueles que nos tratam bem, mas sempre foi a orientação de, cara, ame seus inimigos. Porque é a esses que Cristo verdadeiramente é revelado. Porque é a esses, né, que cara, o cara vai olhar, pô, mano, eu faço mal pra esse cara não, e ele me trata bem, ele me trata com respeito, ele me trata com honra. Então é esse choque de realidade que faz as pessoas ser transformadas, é esse choque de realidade que verdadeiramente mostra Cristo e o amor de Cristo para as pessoas. Porque quando a gente olha o amor de Cristo não foi um amor de mérito, não havia mérito em nós para receber o amor de Cristo, foi um amor que se deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho. Então é um amor que ele deu, o mundo não merecia Jesus Cristo, mas ele deu por amor. Então não havia mérito em nós, não havia nada que Deus pudesse olhar, nossa, eles são tão bonitinhos, vou fazer. Cara, Deus sabia que nós ia apostatar, Deus sabia que nós íamos abandonar, Deus sabia que nós íamos continuar pecando e continuar amando mais o mundo do que Ele, mas mesmo assim Ele enviou Jesus para nos perdoar. Fechou? Vamos pro texto? Jesus, mano. Difícil. Divulgações, vamos pro texto. Dito essa introdução... Dito essa introdução, o 13, né, que a gente acabou de ler. Porque o juízo é sem misericórdia, sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que eu acabei de falar com vocês é justamente a respeito desse julgamento. É justamente a respeito desse nosso olhar julgador sobre as pessoas. Esse olhar que muitas das vezes acha que o meu certo é o correto e que eu tenho que condenar aquela pessoa porque ela não vive de acordo com os parâmetros que eu acho que ela devia viver. Então a minha ótica de avaliação sobre uma pessoa não está sobre o que a palavra diz, mas está sobre o que eu acho. E quando eu começo a caminhar nesse trilho, onde eu começo a julgar as pessoas pelo que eu acho, pelo meu conceito de vida, eu entro num lugar onde eu me torno o juiz e o sentenciador dessa pessoa ao inferno.
sendo que Deus em nenhum momento me colocou neste lugar. Muito pelo contrário, o meu lugar é de ladrão e culpado. E eu sou resgatado pela graça e pela misericórdia dele. Então não há condição em mim de olhar para o outro e falar, cara, você é isso, você é aquilo. Porque numa perspectiva, nós todos somos pecadores. De uma perspectiva soberana de, cara, nós todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Se somos alcançados por Jesus, é pela infinita misericórdia dele, pela infinita graça dele, não há mérito, não é a minha... Como é que é a palavra lá que usa na igreja católica lá, Ney, sobre quando você não peca? Boa pergunta. Não pecador? Eu esqueci o nome da palavra, mas o cara vive então uma vida regrada do tipo, cara, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou garantir a minha salvação. Então é uma salvação baseada no quê? Não é uma salvação baseada em Jesus Cristo, não é uma salvação baseada naquilo que Cristo fez na cruz por mim, mas é uma salvação baseada naquilo que eu estou fazendo. E se minha salvação depende de mim, eu estou morto. Porque eu sou pecador, a todo momento meu desejo é tendencioso ao pecado, a todo momento eu tendo a querer fazer o errado. Se eu tenho a oportunidade de fazer o certo, até ali eu tento, às vezes faço com o coração errado, porque como a gente conversou nas aulas anteriores, a gente tem essa ideia da perspectiva do pecado numa ideia muito rasa. Então quando a gente pensa em não matarás, então eu olho para o texto que fala não matarás. O que me vem à mente? Eu não mato, então esse texto não vale para mim, esse texto não acontece na minha vida. Só que quando o texto traz não matarás, ele não está trazendo só o aspecto de você não matar fisicamente a pessoa. Ele está trazendo o aspecto também de você ferir a pessoa com palavras. Ele está trazendo o aspecto de quando você pensa em matar alguém, você fica com um ódio tão grande dessa pessoa que você tem desejo de matar. Isso também é pecado, isso também está relacionado ao matarás. Tanto é que quando Jesus vai falar sobre esses pecados, que ele pega o pecado sexual e o pecado do matar, né, ele fala, cara, só de você olhar a mulher e desejar, você já cometeu o adultério. Porque Jesus está trazendo justamente essa perspectiva da cobiça, que foi o capítulo 1 que a gente leu. Né? Ele está falando que o pecado ele começa lá na nossa mente, lá na cobiça, dentro de nós. Nós somos tentados não porque Deus vem e joga um balde de tentação em cima de nós. Nós somos tentados porque dentro de nós existe um desejo pelo pecado. Existe um desejo tendencioso a pecar. E é nesse desejo que Satanás trabalha para que a gente consuma e dê origem ao pecado. Certo? Então, dentro desse 13 que a gente começou aqui, né, ele está falando o quê? Sobre justamente porque o juízo é sem misericórdia, sobre quem não usou de misericórdia. Ou seja, é alguém que está exercendo um juízo como se ele não precisasse de perdão. É alguém que está exercendo um poder do qual ele não foi constituído para aquilo. Então é o mendigo olhando para o outro mendigo e falando, cara, você tá sujo. Você tá fedendo xixi. Mas eu também tô fedendo xixi, eu também tô na mesma ótica dele. Então é dentro dessa perspectiva de juízo. Então quando o meu olhar é para o meu irmão, é nessa perspectiva da segunda parte do texto. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Assim como Cristo olhou para nós e falou que Deus poderia olhar para o mundo e falar, eu vou matar todo mundo, eu vou mandar todo mundo para o inferno e não teria problema nenhum, porque estaria correto. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou e falou, não, eu não vou exercer juízo, eu vou exercer misericórdia. E por isso hoje nós temos a oportunidade de ter vida. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Querem pôr linha na fogueira? Dúvida não, só que eu li Tiago e já vi que eu vou ter que ler de novo, porque eu não entendi nada. Não, então, mas é isso aí, cara. Esse aí é o crescimento. A ideia é essa. É gerar essa fome, é gerar esse desejo por leitura aí, cara. E por isso nós também. Vamos entendendo esse capítulo 2 aí, vai ser pular pra cima lá. Não, aqui é embaçado, aqui é complicado. Mas vamos lá, eu falei, tô tentando ser o mais simples possível. Ei, eu concordo com tudo que vocês estão falando aí, eu só não sei onde que vocês estão lendo. Tiago 2:13. Estamos 2, Tiago. Eu peguei o bonde andando. Então agora a gente chegou no ápice do negócio aqui. Porque aqui o negócio complica.
Então, meus irmãos, aí em partes, né? Em partes, porque o texto é simples, é muito tranquilo, é muito didático. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então ele está questionando isso. E quando a gente encontra um questionamento na Bíblia, não é que o cara tá com dúvida. Ele não tá, nossa, ele não tá perguntando para nós isso do tipo, será que essa fé, mano, ele tá induzindo, ele tá falando, cara, ele tá questionando essa fé no sentido de, cara, essa fé não pode salvar você. Ele realmente tá afirmando, embora seja uma pergunta. Porque ele vai trazer o exemplo abaixo. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então ele está trazendo aqui um exemplo muito comum, né? Que é o quê? A questão social, mendigo, gente passando fome, necessidade, e a gente atendendo elas nas suas necessidades, atendendo elas nas... Então ele está trazendo um exemplo muito simples a respeito disso. Qual é o proveito disso? Novamente uma pergunta, né, para nos induzir ao questionamento. Assim também, aí aqui ele está comparando. Ele trouxe o exemplo, então agora a gente tem um assim também, que é uma comparação. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aqui nós temos uma afirmação, né? Ele vem das perguntas, ele vem de um questionamento, ele vem de uma simbologia, aqui ele afirma. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Seguindo. Mas alguém dirá, porque olha só como o Tiago já sabia que alguém ia questionar. Ele sabia que alguém ia falar alguma coisa. Então ele falou, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Então, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não... Aí, beleza, aqui a gente vai entrar em outro detalhe. Mas vamos ter aqui, que eu acho que ele trouxe... Vamos lá. Então ele trouxe o exemplo, né? Pegando o exemplo que ele trouxe aqui. Se irmão estiver em falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, trate-se de aquecer e se alimente bem. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? A pessoa se apresentou a ele com uma necessidade de alimento, se apresentou a ele com uma necessidade de fome, com uma necessidade de roupa. E o que eu disse para ela? Deus te abençoe. O Senhor vai prover na sua vida, o Senhor vai derramar as bênçãos dele. Ou seja, eu creio que Deus pode fazer algo, mas eu de maneira alguma creio que Deus pode fazer algo através de mim. Eu não creio que Deus me chamou, Deus me tirou desse lugar de pecado, desse lugar de que o destino era o inferno, certo? Então eu vejo a necessidade do meu irmão, eu vejo a necessidade de alguém chegando até mim, e eu consigo ser omisso a isso. Eu consigo ser indiferente a isso. Então, o que Tiago está trazendo aqui cara, esse coração não é possível. Ele está questionando a fé desse coração. Ele está questionando a fé daquele que, mediante a injustiça, mediante a necessidade do irmão, ele consegue ser omisso. Ele consegue ignorar simplesmente a necessidade e de uma maneira fictícia, de uma maneira fantasiosa, usar o positivismo. Né? É uma utilização de um positivismo com a pessoa, do tipo, olha para a pessoa e fala, cara, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar bem, né? E aqui a gente precisa também ter um entendimento. Pô, cara, se eu for... às vezes você pode usar, poxa, cara, tanto de mendigo que vem pedir coisa, tanto de gente que precisa de coisa, e eu não tenho dinheiro suficiente para esse tanto de coisa. Mas e aí a gente volta novamente e por isso que eu falei da questão da frutificação, por isso que eu falei da questão das obras, porque a gente pensa no aspecto de que quanto mais eu fizer, mais a minha fé vai ser maior. Mas a grande verdade é quem que o Senhor tem colocado na sua vida para que você seja a resposta e não seja omisso para isso. Porque se a gente for olhar de uma forma simplista, cumprir esse mandamento de provar a minha fé,
Eu poderia ir lá no centro da cidade todo dia e fazer caridade, fazer muitas coisas. Muitas coisas sociais, muitas coisas que, cara, eu olho, a gente tem o Restinga aí, a gente vê, cara. Se você quer serviço social, mano, é só arrumar uma tenda e ficar no Restinga ali, cara, você tem serviço social pro resto da vida. Mas a grande questão que não é só sobre um serviço, não é sobre atender uma carência que está originalmente ligada ao pecado do homem. Porque tudo que. A deploração do mundo como está não está ligada a somente uma questão social, mas está ligada ao pecado do homem, a forma como o homem se posiciona no mundo. As pragas, tudo que você olha, cara, é consequência do homem de uma vida de pecado. E as boas ações, ela tem esse caráter de trazer transformação, de manifestar o amor de Cristo, mas principalmente a boa ação daquilo que o Senhor está testemunhando ao nosso coração. Porque a boa ação, ela não precisa surgir de uma demanda, mas ela precisa surgir de um chamado de Deus para a nossa vida. Daquilo que o Senhor, porque às vezes Deus está colocando pessoas à nossa volta para que nós sejamos resposta, e nós estamos caçando pessoas longe de nós, longe de tudo, para fazer aquilo que a gente acha que Deus quer que nós façamos. Então, dentro dessa perspectiva, a minha resposta para aquilo, para provar que a minha fé ela tem obra, não está em o quanto eu faço, mas em o quanto eu obedeço ao que Deus está pedindo para eu fazer. Isso ficou claro? Não é sobre o quanto eu faço, mas o quanto eu obedeço. Porque às vezes Deus está falando, não faça, e eu estou fazendo. E às vezes Deus está falando, faça, e eu não estou fazendo. Porque eu estou numa perspectiva de fazer as coisas para Deus achando que o que eu acho tá certo. Ficou claro isso aqui? Ei, Michel, sobre isso. Assim, como você falou, tem muita gente com problemas e a gente o tempo todo fica se questionando, ajuda ou não? Daí que nem você falou, cara, eu acho que o mais importante, o que dá para entender o que você está falando, é meio complexo o assunto, né? Mas acho que é ter o discernimento em ouvir a voz de Deus em como você deve se mover. Porque se Deus fala assim, ajuda, e você se fizer indiferente, não, Deus, não é problema nenhum. Ao mesmo tempo Deus fala, não ajuda, por quê? Porque também tem isso. Porque às vezes a pessoa tá passando por necessidade, mas Deus tá falando, cara, eu tô tratando com ele. Entendeu esse lance? Tipo sim, assim, pô, cara. Entendeu? Tipo assim, olha como é complexo. Se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente de repente vai querer pagar as contas, resolver todo o problema do cara, o cara volta de repente no mesmo negócio, porque Deus tá tratando e eu falei pra você ajudar. Daí fala, não, mas eu tinha que ajudar porque tua palavra falou. Mas, cara, ouça eu primeiro antes de se mover. Entendeu? Esse lance que você tá falando. Acho que é muito sobre isso que você tá falando, Thiago, né? Cara, a clareza, é isso aí, a clareza que você trouxe agora foi sensacional. Porque é justamente isso. O quão disposto eu tô a buscar em oração sobre eu me mover. Essa palavra que você usou, nossa, sensacional, me mover. Tem um texto que diz, lá no Velho Testamento, que fala bem assim. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui, vou compartilhar. Já o tempo já não vai dar, a gente não conseguiu avançar muito. Ei, Michel, você está falando, vai procurar no Velho Testamento, mas no Novo, a palavra diz assim, ó, que Jesus só fez o que viu o Pai fazer, só se moveu quando o Pai se moveu e só quando ele falou. Ele não fez nada por ele mesmo. João 5. Né? João 5, eu vou até abrir João 5 pra gente ler João 5. Eu quero só ler isso, vou ler esse de números aqui. Tá aqui, é o de números 9 e 17. Vou deixar aqui, vou pôr aqui na... Se vocês quiserem abrir números 9 e 17 aí, eu vou ler, mas daí vocês podem acompanhar, só pra gente ganhar tempo. Números 9 e 17. A nuvem sobre o tabernáculo. Isso aqui é quando o povo estava peregrinando no deserto. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, da tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Aí no 16 ele vai começar a falar o que eu estou querendo falar. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se colocavam em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel paravam.
Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias no tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias e o tabernáculo. Às vezes ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cara, vou até o final. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha em marcha, quer dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou 1 mês, ou por mais de um tempo, quando pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se colocavam em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor acampavam. Segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Vocês conseguiram pegar o que o texto o que o texto está querendo dizer? Alguém ficou com alguma dúvida do que o texto está querendo dizer? Pode falar, pelo amor de Deus. Se ficou dúvida, agora é o momento. Não entendi, Michel. O que você está querendo dizer com esse texto que você dá essa nuvem aí que anda, dessa nuvem que para, dessa nuvem que anda, dessa nuvem que para? Alguma dúvida sobre isso? Não, tá bem claro. Se Deus mandou parar, para. Se Deus mandar andar, anda. Então, cara, era assim que eles caminhavam. Eles olhavam Deus. O que Deus está fazendo? Nada. Então, paramos. O que Deus está fazendo? Deus está se movendo. Então, nós vamos se mover também. Deus parou. Faz 1 mês que Deus está parado. Será que Deus não sabe o que está fazendo? Pô, faz 6 meses que Deus está parado. Será que Deus não sabe o que Ele está fazendo? Então, eu vou obedecer. Eu vou continuar parado. Se Deus está parado, eu fico parado. Se Deus está se movendo, eu me movo. E aí a gente tem João 5,19. João 5,19, cara, pra mim é um mistério. É a revelação de Jesus sobre como viver uma vida cristã. Se você conseguir viver isso aqui, ninguém para você mais. Assim como Jesus. João 5,19 é o segredo da vida cristã. Então Jesus lhe disse: em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo. Então o próprio filho dizendo: eu não faço nada sozinho. E aí eu, Michel, que sou o pé rapado, que sou o Zé Ninguém, que sou o pecador inútil, bato no peito e falo: não, eu consigo, eu sou o cara, eu vou pra cima, e se nada funciona se eu não estiver junto. E o Filho de Deus simplesmente olha e fala: nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, as maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Certo? Então, cara, é dentro dessa perspectiva que Jesus trabalhou sempre, né? Do versículo 19. O filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. E como é que eu vejo o pai fazendo as coisas? Me explique. Alguém tem um chute? Intimidade. Relacionamento. Como é que eu sei que o Diego quer que eu compre 2 kg de picanha pra ele agora? Tô querendo. Tá vendo? Adivinhei, pro cara. Né? Eu vejo que entra muito ali, já puxando um pouco do que o Zuba falou em relação ao tratamento da pessoa. Cara, qual é a tua intimidade com Deus? Vamos dizer assim, como que você tá ao ponto de você ter esse discernimento de saber o que fazer sobre a ajuda a alguém? Eu acho que existe uma intimidade. Você vai cair num ponto ali de Abraão, cara. Mas que você nem chegou ali ainda. Mas eu acho que se a gente não estiver ligado com Deus,
Cara, eu vou te falar por uma experiência rápida aqui que eu vou te contar. Pô, eu já tratei pessoas sabendo que eu tinha que ajudar, só que eu não ia ajudar, sabendo que Deus está tratando, isso que o Zuba falou, só que eu dei uma escorraçada nele, cara. Eu acho que eu dei uma escorraçada porque eu fui muito grosseiro no sentido assim, de chegar e falar, cara, tá na hora de você acordar, mas fui bem grosseiro, assim, sabe? Aqui eu tô falando dessa forma. Mas... Falei, pô, cara, você vive nessa vida, não sai, sabe? E depois, cara, eu fiquei muito mal, que eu tive que ir lá no secreto, lá e, tipo, sabe? Eu fiquei mal, porque por mais que eu tava correto no que eu tava falando, tipo, no pensamento, mas não era a forma que eu deveria ter tratado, sabe? Então eu acho, assim, que na ajuda, eu acho que a gente tem que estar muito sensível. Nós temos que ter essa intimidade, tem que ser grande. Porque senão a gente vai agir como juiz, né? Exatamente, agir como juiz. Porque eu olho na perspectiva de, cara, pô, você não sabe administrar grana? Você não sabe fazer o troço direito? Eu sei, você não sabe por quê. Entendeu? Então eu me coloco como um parâmetro. Eu sou o parâmetro nessa análise, entendeu? Quando eu olho dessa forma. Quando eu olho alguém que administra mal o dinheiro, o meu parâmetro não é o parâmetro de Cristo. Eu vou olhar o cara, pô, você é ruim pra caramba, né? Segundo a minha perspectiva de administração financeira, entende? Mas eu não sei qual que é o rolê do cara, eu não sei qual que são as feridas que levam o cara a gastar o dinheiro dele compulsivamente, entendeu? E esse é o ponto, né? O amor de Cristo, a misericórdia, é a gente se aproximar, tentar entender. E corrigir em amor, eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque uma palavra certa, dita sem amor, ela não traz o fruto que deveria trazer, não traz o crescimento que precisava trazer. Se eu pegar minha filha e repreender ela sempre com raiva, sempre com ódio, ainda que certo no erro dela, eu não estou gerando transformação nenhuma nela. Eu estou gerando o quê? Ódio por mim. Sim. Né? E mais desejo ainda do que de fazer o errado. Porque é impressionante, né, cara? Diga não pra alguém e pra pessoa não fazer aquilo, parece que é um desejo ainda maior. Não, agora é que eu vou fazer. E pensando nisso aí que vocês estão falando, na real, assim, se a gente não buscar essa intimidade, não buscar ouvir a voz de Deus, se mover sem ouvir a voz de Deus, que estava falando do tempo do povo saindo do Egito. Quando o povo se moveu sem ouvir a voz de Deus, eles construíram um bezerro de ouro. E isso gerou morte. Então, mais ou menos como aí o Josias acabou de falar. Se a gente se move sem ouvir a voz de Deus, a gente pode gerar morte. Né? Que quando Moisés desceu e falou, o que vocês fizeram? Ah, nós quisemos adiantar Deus. Nós quisemos, que você falou no começo, Michel. A gente fala, pô, Deus está atrasando, por que Deus não está se movendo? Porque... Então, se a gente não entrar nesse nível de discernimento da voz de Deus, a gente pode querer acelerar Deus, ou atrasar Deus, e gerar morte, entendeu? E não é só uma morte física, né? A espiritual, que é a mais complicada, né? De um dia retornar a viver novamente. E se você olhar, as pessoas mais frustradas com Deus são os crentes. São aqueles que, cara, um dia fizeram tanto pra Deus, falaram, cara, pô, eu fui na igreja, eu servia na igreja, eu fazia isso na igreja, isso, cara, e hoje a pessoa não quer mais saber, ela tá tão frustrada na multidão de atividades que ela praticou pra Deus, dentro da sua perspectiva de obras pra Deus, que hoje ela não quer mais saber de Deus. Então é o filho mais velho que trabalha pro pai, ele tá pensando no mérito que ele vai receber do pai, a herança. E a gente tá indo pra outro lugar já de novo. É difícil, mas vamos, então segura. Acabamos aqui. Não tem como. Né? Mas em resumo, essa questão do como fazer, do fazer e do como fazer está relacionado a um relacionamento com Deus. Está relacionado a um Deus. Eu me movo em cima dessa necessidade que meu irmão está me apresentando, ou o Senhor está trabalhando no coração dele. Eu não quero me atravessar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser um cooperador para aquilo que o Senhor está fazendo. E muitas das vezes dizer não também é amor, porque a gente tem essa perspectiva de amor, de romantismo que da Disney aí, que a gente tem que fazer o bem sem pensar a quem. E muitas das vezes o amor também é dizer não. O amor muitas vezes é falar, cara, eu não vou emprestar essa grana para você porque você precisa aprender a administrar o dinheiro. Eu não vou fazer isso para você porque, mano,
O meu não vai gerar o crescimento, o meu não vai gerar a transformação. Você precisa talvez de um arroz, alguma coisa que realmente nesse momento não seja dinheiro, cara, bora lá, vamos caminhar junto, vamos se ajudar. Né? E isso precisa ser mútuo, porque essa questão da renda, da necessidade, é uma coisa que ela é complexa, ela não é simples, ela não é 50-50. Mano, você tá passando necessidade, beleza, eu quero caminhar junto com você nisso. Aí você quer se aproximar da pessoa, mas ela não quer que você se aproxime, ela só quer o quê? O teu dinheiro. Ela só quer o teu recurso para sanar a necessidade dela. E aí a gente entra num outro problema. Que às vezes eu vou ser um assistencialista de um sanguessuga. E eu não vou estar gerando crescimento nessa pessoa. Acabou. Morreu aqui, senão a gente vai longe. Só voltando no assunto que você falou sobre falar com amor, eu acho que me fez pensar aqui, me fez refletir que pra gente que tem filho, mas eu falo especialmente de mim, eu acho que nossos filhos ensinam a gente muito nisso. Eu falo por mim, porque muitas vezes alguma coisa que o Nicolas acaba fazendo e esse fato de falar com raiva de certa forma, já aconteceu, é claro. E numa dessas vezes eu falar com ele com raiva assim, mas querendo ensinar, que na verdade não ensinei nada, né? No fim das contas acaba que eu não ensino nada, falando com raiva. Mas se ele te tratar com amor e aí você se sente quebrado naquele momento, sabe? Porque é o que o 13 de Tiago fala ali, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. 2:13. A misericórdia triunfa, cara. Então, quando alguém te rebate o teu ódio em amor, cara, mano, ele triunfou sobre você. Porque é o que a palavra diz, o amor vai triunfar, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. E, cara, a relação com os filhos, ela mostra muito a nossa relação com Deus. A gente quer que o nosso filho obedeça, nós queremos que o nosso filho caminhe numa linha reta e não se desvie dela de forma alguma. Né? E se ele se desviar dessa linha reta, ele é culpado. Imagina se Deus olhasse para nós dessa mesma forma. Imagina se Deus olhasse, você, poxa Diego, tinha tanta expectativa que você fosse um crente decente, mas olha que ruim que você é. Poxa vida, eu falo tanto, olha minha palavra aí, 60 livros para você ler, você não aprende. Eu mando profeta, eu mando pregador e não aprende. O que você precisa mais para você mudar essa vida? Imagina se Deus tratasse nós dessa perspectiva. Mas ele não faz. Ele tem a sua forma sábia de fazer. Tem hora que ele aperta, mas ele sabe a forma de apertar correta. Ele tá até disposto, ele ama, mas ele tá disposto a mandar você pro inferno, mas ele não volta atrás naquilo que ele falou. Cara, olha só, ele nos ama tanto que ele tá disposto a mandar você pro inferno, só que ele não volta atrás da palavra dele. Então ele é um pai que te ama, que dizer que amor que é esse que Deus tem por a gente não vai saber nunca. Pensando nessa perspectiva do inferno, é mais do tipo, cara, você merecia o inferno, mas eu tô mandando meu filho como uma chance pra você, ó. Você tem outra opção, mas o inferno é garantido. Entendeu? Mas eu digo assim, na perspectiva de que obediência, ele tem uma palavra, ele não volta atrás daquilo. É isso aqui. Sim. Em relação até ao ensinamento dos filhos da gente. Eu sou meio radical, eu posso ser... Tá errado, mas... Eu acho que a gente tem que ser meio radical com os filhos, assim, cara. Porque é aí que a gente mostra se você ama teu filho. Você não vai ficar passando a mão na cabeça dele e tudo... Ele faz uma coisa errada, você vai lá e passa a mão? Você não vai premiar ele. Não. Isso não é amor. Então, isso não é amor. Isso não é amor. Então a gente mostra amor falando não. Eu acho que a melhor prova de amor é você falar não, acabou e tem. O exemplo que eu falo sempre sobre essa questão do amor é: se minha filha tenta pôr o dedo na tomada, o que eu vou fazer? Eu vou lá e dou um tapão na mão dela. Ela vai chorar, ela vai ficar, pô, meu pai é mau. E toda vez que ela põe, eu vou lá e dou um tapa pra ela aprender que não pode pôr o dedo na tomada. Na perspectiva dela, o pai é mau. Mas na perspectiva da maturidade, olha, pô, o pai tá salvando ela de morrer eletrocutado. Na verdade, o mundo tem isso com Deus. Que tem muita pergunta aqui, pô, mas por que esse Deus te ama tanto? Por que ele é tão mau? Isso, pronto, acabou. Isso não aí é o que perpetua. Mas beleza.
Senão nós vamos pra longe. frente. Ó, é 50, falta 4 minutos pra acabar a reunião. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês querem... Quem pode continuar? Vocês querem continuar ou vocês querem que a gente encerre por aqui? Eu não sei como é que tá o tempo de vocês. Então... Eu tenho até 7 da manhã. Eu acho que, Michel, acho que já foi uma palavra forte, hein, velho. Eu acho que se a gente parar por aqui, cara, o que a gente recebeu e cada semana buscando discernimento sobre o que a gente falou, cara. Meu, o que você falou, a palavra-chave ali do João ali, cara. Entendeu? Porque senão a gente pode colocar muitas coisas e meio que vagar bastante. Faz sentido. Mas pode Eu continuar. ia dizer mais aqui, mas de fato. Por falta de tempo, mas igual o Zuba falou, desculpa, irmão, desculpa. Igual o Zuba falou, às vezes, no meu caso, pode acabar confundindo muito entre uma palavra e outra. Então, só pra gente encerrar, 3 minutos pra eu encerrar. Pra gente morrer nessa questão da questão da... Como eu me movo nas obras? É numa relação com Deus. Como eu me movo no reino? É numa relação com Deus. Não é no meu achismo, não é na demanda. Porque a gente vê demanda e a gente quer agir em cima da demanda. Mas Deus não trabalha com demanda, Ele trabalha com propósito. Ou seja, cada um aqui, Deus tem uma vocação, cada um aqui, Deus tem um propósito. E como é que eu encontro o meu propósito em Deus? Como é que eu sei o que Deus deseja de mim? O único caminho é se relacionando com Ele. Na relação, Ele vai mostrando o caminho, na relação Ele vai revelando a sua vontade, na relação você vai começando a compreender aquilo que o Pai deseja fazer e não aquilo que eu quero fazer. Pronto. Você vai ter frustração? Vai. Vai ter problema naquilo que você vai meter a mão? Vai ter. Mas a diferença é que você está fazendo aquilo que o Pai pediu. Você está gastando seu tempo e energia naquilo que o Pai pediu. E se você estiver gastando tempo e energia naquilo que o Pai te pediu, ainda que seja frustrante, ainda que seja sofrimento, vai valer a pena, porque você vai estar o quê? Obedecendo o Pai. Eu acho que é isso. Alguém tem algo a acrescentar em cima disso? Tem 1 minuto. Tem 1 minuto. Vai cair a reunião, gente. E aí então a gente segue daí na próxima segunda. Daí falando de Abraão e Raabe, né? Que é o exemplo da fé por obras, né? E morreu.